A Comissão de Transportes da Assembleia reuniu um debate público sobre a situação das ferrovias de Minas. A Assembleia lidera um movimento para garantir novos recursos para concessões e que sejam revistos valores repassados pelo governo federal em concessões antigas. Os deputados querem o cumprimento da lei que assegura a contrapartida para investimentos proporcionalmente à extensão da malha ferroviária. Minas precisa ter o dinheiro que é dela. Nós não estamos pedindo favor nenhum. A nossa malha é a maior. Está muito claro ali naqueles quadros. Vamos ler lá direitinho. Vocês lá, faz favor para mim lá, ó. Minas não pode perder o tempo. Olha o percentual da nossa malha. 47%. Minas Gerais. Rio de Janeiro, 27%. São Paulo, 27%. Olha quanto nós estamos tendo de recursos que estão vindo. E essas outorgas, essas parcelas estão sendo pagas mês a mês. Nós queremos justiça. Isso não é justo o que está acontecendo com Minas Gerais. Olha lá quanto nós ficamos. 9% dos recursos. É muito bonito falar das próximas, do futuro, mas isso está acontecendo com Minas Gerais. Minas Gerais não pode perder recursos, até porque nosso Estado tem investido, tem buscado criar oportunidades de emprego e renda, e a gente, enquanto deputado estadual, nós temos que defender nosso Estado. Que a Vale, que o governo federal possa, sim, fazer a distribuição justa. Se somos o Estado com a maior malha, nós merecemos ser considerados também do mesmo jeito. Nós temos aí uma grande malha ferroviária, responsável ali por metade, mais da metade, e ficamos apenas com a mixaria dos investimentos que mal atingiram, querido amigo João Leite, 10%. E isso nós não podemos aceitar. Eu espero que, nesse momento agora de repactuação, nós possamos corrigir essa injustiça que aconteceu com o nosso Estado de Minas Gerais. Segundo dados apresentados pela FIENG, a Federação das Indústrias de Minas, é ainda pequeno o movimento de cargas por meio de ferrovias no Brasil, em contraste com nações mais desenvolvidas. Mas seria possível reverter esse processo. O transporte ferroviário no Brasil tem a capacidade de aproximadamente 18% da carga movimentada, mas tem crescido substancialmente. Somente para vocês terem ideia, na parte de contêineres, o aumento anual tem sido da ordem de 23%, que mostra que estamos conseguindo gradativamente ter uma participação do setor ferroviário dentro da dinâmica da economia nacional. Então, a gente espera que todo esse trabalho, no caso de Minas Gerais, em relação a essas diretrizes, elas possam ser bem trabalhadas pelo poder concedente, como também pelas empresas, e motivação para que essa política de integração ferroviária ela seja cada vez melhor e mais eficiente. A Prefeitura de Juiz de Fora, entre julho de 2021 e março deste ano, já gastou 130 milhões, repito, 130 milhões na forma de subsídio para manter o sistema funcionando. Enquanto isso, nós temos uma linha férrea que corta Juiz de Fora de norte a sul, sendo usada quase que exclusivamente para a passagem de trens vazios, que voltam do porto para buscarem minério aqui na região de Congonhas, Itabirito e Belo Horizonte. Em Minas estão, por exemplo, 80% da malha da estrada de ferro que liga Vitória a Minas, operada pela mineradora Vale, e quase 50% dos trilhos da MRS Logística, outra empresa do setor ferroviário de cargas. No entanto, são destinados ao Estado menos de 10% dos investimentos previstos com a renovação de contratos. No caso da Vale, enquanto Mato Grosso e Goiás recebem 2,5 bilhões de reais e a Bahia 339 milhões, Minas fica com menos de 300 milhões. Já em relação à MRS, são mais de 4 bilhões de reais para São Paulo e pouco mais de 500 milhões de reais para Minas. A Vitória Minas da Vale não mandou representante para a reunião, mas a empresa MRS esteve presente. Segundo o diretor de Relações Internacionais, a empresa teria investido muito no Estado nos primeiros 30 anos da concessão e que grande parte dos investimentos assumidos pela empresa estão relacionados à integração de terminais intermodais e para que cargas hoje transportadas por caminhões possam seguir por meio dos trilhos. Uma integração entre terminais intermodais de carga, principalmente da questão do container, que virou uma obrigação contratual da MRS aumentar em 7 vezes o seu volume de container.
Então, muitas vezes, obras que são feitas no Rio ou em São Paulo também trarão impactos positivos no que diz respeito à circulação dos trens e a capacidade de nós angariarmos essa carga que hoje está no caminhão, como tanto foi aqui colocado, para que ela possa vir para o trem e, além do volume do minério, a gente possa também cumprir com uma obrigação contratual de exponencialmente aumentar em 7 vezes o volume, principalmente da carga containerizada. Acreditamos que isso é possível. Guilherme Sampaio, da Agência Nacional de Transportes Terrestres, disse que o processo de concessões deve ter a reabertura das audiências públicas necessárias em breve. Sobre a revisão dos contratos, disse que desde o ano passado o Ministério dos Transportes está em negociações com as concessionárias para uma repactuação. Ele também acredita que o país deve investir em malha viária e ainda levantou a possibilidade de incentivo à indústria ferroviária. Fomentar e restabelecer a indústria do Estado de Minas Gerais, que é a principal indústria ferroviária que existe no país. Indústria essa que traz não só de material rodante, mas também de locomotivas, com um centro importantíssimo de inovação em Contagem, que é o Wabtec, que traz importantes locomotivas que são distribuídas para o Estado e também no ambiente nacional e, em alguns casos, internacionalmente. Também foi lembrado que os pequenos operadores ferroviários podem fazer o trabalho de restaurar as malhas hoje abandonadas. Minas conta com um batalhão de pretendentes a pequenos operadores ferroviários, na pessoa do Tenuta ali, podem ser representados na pessoa do André Tenuta, e pessoas extremamente capacitadas e que têm por objetivo assumir as malhas abandonadas, recriando a capilaridade, quer dizer, recriando o transporte de carga geral, fazendo com que a ferrovia tenha acesso à população geral, à população, né? E isso é também uma característica de Minas Gerais, que tem que ser levada em consideração. Segundo a Secretaria Nacional de Transporte, desde 2020, o governo federal vem antecipando a renovação dos contratos que venceriam em 2027, que há interesse do governo de trazer o setor privado para atuar junto com o Estado. Mas o titular da secretaria avaliou que o poder público precisaria se inserir mais nesse processo. Nós nos mobilizamos para avaliar como foram feitas as prorrogações e constatamos que os ativos não foram valorizados como deveriam ter sido. O ativo é público e as empresas, em uma parceria, uma boa parceria, exploram aquele ativo economicamente, mas o ativo é público. Esse é o sistema brasileiro, né? E nós constatamos que, para ingressar nesse projeto de expansão real, nesse ambiente real de expansão, nós precisamos valorizar o ativo público. O ex-deputado João Leite esteve à frente da Comissão Extraordinária Pró-Ferrovias da Assembleia de Minas, na legislatura passada. Os deputados percorreram boa parte do estado para avaliar a situação das linhas férreas e cobrar dos governos empenho para fomentar esse tipo de transporte. A Ferrovia Bahia-Minas, a ferrovia que ligava o sul da Bahia aos vales do Mucuri e do Jequitinhonha, em Minas Gerais, foi inaugurada em 1882 e está desativada desde 1966. Nós passamos pelas cidades e as pessoas perguntam assim para a gente, André Tenuta, que dia que eu vou ouvir o apito do trem de novo? E as pessoas gostam de dizer também assim, eu sou filho da Bahia, Minas. Então, desativada desde 1966, mas, querido doutor Fernando Martins, nosso procurador federal e grande defensor das ferrovias, nós vemos praticamente 80% do traçado ainda preservado, claro, sem trilho, sem dormente, mas com toda a possibilidade da retomada dessa ferrovia tão importante. Imagine, para o norte de Minas, que descobriram que no norte de Minas o subsolo é riquíssimo e nós precisamos transportar essa riqueza. As estradas, elas não suportam o transporte de minério, mas nós precisamos transportar em mérito, está que o prefeito de Moeda, nossas estradas não suportam. O trecho lá de Moeda, né, prefeito, que ele passa todo dia lá na 040, aquelas carretas bitém, aquelas estradas não suportam mais
transporte de minério, mas nós precisamos de vender o minério, é fonte de renda, de receita para o nosso estado, para o nosso país, então, mas estrada realmente não foi feita para transportar minério. O secretário de Estado de Infraestrutura e Mobilidade, Pedro Bruno de Souza, afirmou que o Estado está atuante na discussão sobre a revisão das concessões. Minas, segundo ele, contratou no ano passado uma empresa para realizar um plano estadual de logística de transporte, que vai atualizar o plano estratégico ferroviário do Estado. O modal, né, do transporte de cargas do Estado de Minas Gerais, né, o setor ferroviário representa 43% do transporte de carga. Então, parece até muito, né? Parece bem equilibrado. Mas, quando a gente tira o minério de ferro, né, a participação do modal ferroviário cai para 7%. Então, apenas 7% da carga do Estado, né, de todo o Estado, né, tirando o minério de ferro, é transportado por ferrovias, né? E isso é muito triste, porque isso diz diretamente impacto à nossa produtividade, né, ao custo Brasil, né, quando se fala hoje, né, e eu não quero me alongar, mas quando se fala hoje até a partir da pandemia, né, dessa revisão das cadeias produtivas globais, né, e fala muito do nearshoring, né, quer dizer, é trazer para perto dos mercados, né, as cadeias globais. O Brasil se coloca como um ator fundamental, e Minas, pela posição estratégica, né, pela posição logística estratégica, como um grande polo de atração de investimento, né. E o fato de não termos, né, ferrovias operacionais, naturalmente é um gargalo. Também participaram do debate outros deputados e prefeitos. Todos defenderam que Minas deve receber os recursos de acordo com a extensão da sua malha ferroviária. O presidente da Assembleia, Tadeu Martins Leite, pontuou que o tema é urgente e deve caminhar em paralelo à discussão sobre a dívida de Minas com a União. Esse não é apenas um tema da deputada Ione, não é um tema apenas dos deputados que aqui estão. Esse tema está elencado e destacado como uma discussão prioritária e fundamental da Assembleia de Minas. Nós estamos, nesse momento, fazendo uma discussão, e alguns estão acompanhando, com o presidente da República, com o governador do Estado, com o Congresso Nacional, sobre a dívida de Minas Gerais, e que, na minha opinião, eu reputo talvez como um dos principais assuntos que nós temos que tratar hoje para o futuro do nosso Estado. Mas tenham certeza, querida Ione, que a discussão sobre as ferrovias de Minas Gerais, da malha ferroviária em Minas Gerais, ela estará ao lado desse tema, para a Assembleia e para casa, como também o segundo tema que nós vamos tratar aqui. Não só dessas que já foram renovadas antecipadamente, é importante que a gente faça uma discussão do Estado de Minas Gerais aí, caro secretário Pedro Bruno, já até tive hoje cedo com o governador, falei com ele da importância do governo entrar de forma mais incisiva nessa discussão, ao lado da Assembleia, porque eu acho que aqueles banners estão muito claros para todos nós. É inadmissível nós sabermos que a Vitória Minas, por exemplo, tem aqui dentro do nosso Estado 70% da malha e 50% de investimentos que eram previstos no passado. É inadmissível nós entendemos que a MRS, que tem 47% de sua malha passa em Minas Gerais, apenas 9% dos investimentos também no nosso Estado. E vamos falar da VLI, que também é uma discussão futura e urgente que nós temos de fazer, com 45% da sua malha dentro do nosso Estado.